Oh, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos meus amados em Cristo Jesus. Venho trazer para todos um versículo bíblico que o Espírito Santo colocou em meu coração. Um versículo de amor, de fé, esperança e conforto para os vossos corações. Para que aquele que confia no Senhor Jesus Cristo e espera a sua volta. Oh, glória a Deus. Estarei falando sobre os irmãos, sobre cuidado na oração. A oração não respondida. Estarei falando com os irmãos 4 tópicos. O primeiro tópico é pedir mal. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedi mal para os vossos deleites. Muitas vezes Deus não ouve a nossa oração, irmão, porque pedimos para os nossos prazeres, para o nosso desleite. Segundo tópico, a desobediência à palavra. Provérbio, capítulo 28, versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Se não obedecermos e não seguirmos a palavra de Deus, a nossa oração será insuportável diante de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Terceiro tópico, com vãs repetições. Mateus capítulo 6, versículo 7. E quando orares, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. O Senhor Jesus nos deixou o exemplo, falou que não devemos usar de vãs repetições, como o gentil, pois não seremos ouvidos. Quarto tópico, o pecado no coração. João capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse o ouve. Deus não ouve a pecadores, pois as vossas mãos estão cheias de iniquidade, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse o ouve. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. E agora eu estarei entrando com os irmãos sobre um tema, a oração respondida na hora, a oração do justo, que se encontra, e a oração do justo pode ter muitos em seus efeitos, que se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Estarei falando com os irmãos uma passagem bíblica muito conhecida dos irmãos, é sobre o rei Ezequias. Oh, glória a Deus. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte. Veio até ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então ele virou seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Então disse o Senhor Deus: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei os teus dias 15 anos. Segundo Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 6. Oh, glória a Deus, que palavra maravilhosa, irmão, que Jesus colocou em meu coração. Quando o justo ora, a sua oração move a mão de Deus, é verdade. A palavra justo quer dizer uma pessoa íntegra, pessoa justa, fiel, que tem uma vida reta, irrepreensível. E o rei Ezequias era assim. Quando Ezequias assumiu o seu reinado, ele não fez como seus antepassados, que agiram de mal diante de Deus, sendo idólatras, infiéis, irreverentes, chegando ao ponto de levantar a imagem de ídolos, colocando no templo do Senhor e acabando com o culto ao Senhor Deus. Porém, Ezequias foi diferente. Quando assumiu o seu reinado, a primeira coisa que ele fez foi reparar a casa de Deus, derrubando os postes ídolos, tirando os ídolos da casa de Deus, restaurando o verdadeiro culto ao Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz que Ezequias fez o que era reto ao Senhor, conforme tudo quanto fez Davi, o seu pai. Segunda Crônica, versículo 29. Segunda Crônica, capítulo 29, versículo 2. Ele confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve nenhum semelhante a ele entre todos os reinos de Judá. Ezequias se agarrou a Deus e não deixou de segui-lo. Guardou os mandamentos que o Senhor havia dado a Moisés, e o Senhor Deus foi com ele, fez com que ele prosperasse aonde quer que ele fosse. Oh, glória a Deus, aleluia, que palavra maravilhosa. Vamos agarrar a Deus, vamos segurar na mão de Deus, pois somente Ele é o caminho, a verdade e a vida para todos nós, irmão. Só onde nós, se você quer prosperar, vamos buscar mais e mais, vamos buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas um dia o rei Ezequias ficou muito doente e recebeu a notícia vinda da parte de Deus.
através do profeta Isaías, de que ele morreria. Ezequias chorou muitíssimo, pois ele não queria morrer naquele momento e orou ao Senhor, apelando pela sua justiça, dizendo: lembra, Senhor, de que andei diante de ti com retidão, com fidelidade, integridade de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. 2 Reis, capítulo 20, versículo 2 e 3. Diz que o profeta Isaías ainda não tinha saído do pátio do palácio quando o Senhor Deus falou com ele: volta e diz a Ezequias que eu vi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e que eu o curarei e acrescentarei a ele mais 15 anos e o livrarei do rei da Síria. Nossa, viu como a oração do justo é eficaz, irmãos? Na mesma hora que ele virou para o canto e orou, pediu para Deus não tirasse a vida dele, Deus respondeu. Deus viu a lágrima dele e falou: volta lá, meu profeta, e fala para ele que eu acrescentarei a ele mais 15 anos e eu livrarei do rei da Síria. Oh, glória a Deus, que palavra maravilhosa. Como é bom quando Deus responde a você nesse exato momento. Mas nem é sempre assim, irmão. Ezequias tinha um compromisso com Deus. Isso fez a diferença. Então, isso faz a diferença, irmãos. Temos que ter um compromisso com Deus. Isso faz a diferença. O homem justo que tem crédito com Deus é quando ele ora e a sua oração agrada a Deus. Em Provérbio capítulo 15, versículo diz: o Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração do justo e os seus contentamentos o Senhor gosta. Oh, glória a Deus. Não podemos pensar que Deus sempre atenderá a nossos pedidos, pois Ele é Deus e sua vontade é melhor do que a nossa. Então, não podemos falar assim: Deus, vou orar para Deus, Deus vai fazer o meu pedido. Não é sempre assim. Primeiro a vontade do Senhor. Vamos seguir a vontade do Senhor, as demais coisas serão acrescentadas. Pois Ele vai ver que não é tudo que nós pedimos para Ele vai dar. É tudo que o seu filho pede para o seu pai que o pai dá. O pai vai analisar cada situação para dar aquilo para o seu filho, pois para mais para frente não ter consequência. Oh, glória a Deus. Mas a Bíblia também diz que devemos nos achegar com confiança diante do trono da graça para alcançarmos misericórdia e achar graça na hora da necessidade. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Isto é possível quando Jesus nos reconciliou com Deus através do seu sangue, através da sua morte na cruz. Por causa de um justo, Deus pode mudar a situação, fazer muito além do que nós pensamos, como foi no caso de Ezequias. Por causa de um justo, Deus pode fazer muito, mudar a nossa situação, pode mudar nosso projeto. Assim como ouvi uma pregação na semana aqui, Deus pode mudar a sua circunstância através de você buscar mais a Ele, se entregar totalmente a Ele, deixar Ele te dirigir, deixar falar: Jesus, me conduz, me dê uma direção. Estou em tuas mãos, Senhor. Tome conta do meu ser, tome conta do meu coração, tome conta da minha vida. Dá a direção, deixar Deus te entregar. Oh, glória a Deus. Um outro exemplo também, irmão, de vida em intriga e retidão é Daniel. Daniel foi um homem justo e fiel a Deus. Este homem orava constantemente a Deus da mesma forma. Ele também passou por uma grande provação por causa da inveja dos seus companheiros de trabalho. Estes fizeram uma armadilha para Daniel a fim de prejudicá-lo. Criaram uma lei onde nenhuma pessoa poderia fazer pedido em nenhum Deus durante 30 dias, mas somente ao rei Dário. Caso contrário, essa pessoa seria lançada na cova dos leões. Porém, Daniel não obedeceu essa lei, e como era de costume, ele continuou orando ao seu Deus 3 vezes ao dia. E por causa disso, Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas Daniel era um homem justo e agradava a Deus. Ele orou ao Senhor, lembrando-se da sua integridade ao Senhor. E o Senhor enviou um anjo que fechou a boca dos leões. E Daniel passou a noite inteira com os leões ferozes e não foi atingido por nenhum deles, porque Deus estava com eles, irmão. Porque ele era um injusto e íntegro que confiava, um justo que confiava no Senhor. E o Senhor confiava nas suas orações e respondia a sua oração, irmão. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Assim como esses homens, temos que ser justos, isso é, íntegros, irrepreensíveis e fiéis a Deus, para que no dia da adversidade possamos ver o agir de Deus. A palavra de Deus diz que o pecado nos separa
que o pecado nos separa de Deus, impede que nossas orações sejam respondidas. A palavra de Deus diz assim: certamente que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades e pecado fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, nossos pecados nos afastam de Deus, irmão. Então, devemos cada dia mais buscar. Não sei que nós somos falhos, somos pecadores, mas devemos cada dia mais buscar a presença de Deus, pedir perdão pelos pecados do nosso dia a dia, para que Jesus possa nos transformar, possa nos renovar e possa nos ajudar nessa caminhada, pois somos falhos, nós dependemos totalmente de Deus. Não é Ele que depende de nós dependemos de Deus. Oh, glória a Deus. E para finalizar, irmãos, eu estarei finalizando essa palavra que Deus colocou em meu coração. As orações deverão ser conhecidas diante de Deus, mas quando no coração entrar as dúvidas, teimosia, vãs repetições e desobediência para a sua palavra, certamente não serão ouvidas. Talvez você reconheça que não tem sido íntegro e fiel a Deus, mas está arrependido, quer as bênçãos do Senhor na sua vida. Para isso, volte-se agora mesmo para Deus, clame pela sua misericórdia e Ele te perdoará. Oh, glória a Deus! A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Salmo 51, versículo 17. E Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Por isso, tome posse do perdão de Deus, através dessa promessa. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, glória a Deus, aleluia. 1 João capítulo 1, versículo 9. Busque ser fiel e andar na santidade, pois essa é a vontade de Deus. Agindo assim, com certeza você será sempre a favor de Deus e será vitorioso em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos buscar fazer a vontade de Deus, irmãos. Vamos buscar estar sempre obedecendo a sua palavra, pois assim seremos vitoriosos em seu nome. Eu sei que muitas vezes a gente é falho, pecador, mas Deus tem um propósito em nossa vida. Vamos entregar totalmente a Deus. Vamos buscar o reino de Deus. Vamos fazer a vontade do nosso Senhor Jesus, para nós sermos vitoriosos, para nós vencer esse mundo e estar no céu junto com o Senhor Jesus. Está preparado na hora que Ele estiver a vir às portas. Oh, glória a Deus. Eu agradeço pela essa palavra maravilhosa. Então, irmãos, é uma palavra que eu coloquei no meu coração para os irmãos estar tendo uma dica como Deus ouve a oração do justo, entendeu? E os irmãos que puder guardar essas palavras no seu coração e também puder estar pregando a semente, falando da palavra de Deus, aquele que tiver a oportunidade de querer anunciar o amor de Cristo, falar que o único caminho que é a verdade e a vida, que salva o pecador, é só Jesus. Devemos se entregar totalmente ao nosso Senhor Jesus, pois sem Ele não há salvação. E crer na sua palavra e obedecer a sua palavra. E nesses últimos dias, a única coisa que Deus está pedindo para nós é obedecer a sua palavra. Pois os dias estão próximos, e o Senhor Jesus está voltando, está à porta batendo. Então devemos estar preparados para a sua volta. Eu agradeço pela sua oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus.